Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai maravilhoso possa abundar em nossas vidas através de Cristo Jesus, nos fazendo crescer cada vez mais para a sua honra e para a sua glória. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento à nossa lição bíblica diária. Ontem, na terça-feira, nós estudamos as perguntas 5 e 6, quando lemos o apóstolo Paulo dizer, a partir de 1 Coríntios 35, ele vai dizer que, se alguém perguntar lá em Corinto, olha, como é que os mortos ressuscitam? E em que tipo de corpo eles vêm da ressurreição, né? Vêm do túmulo para a ressurreição? Paulo chama alguns lá de insensato e explica que não nasce exatamente aquilo que se semeia. Não é porque a pessoa planta uma semente que ele vai usar aqui, né? Uma semente de trigo, e não vai nascer uma semente de trigo, vai nascer uma planta completamente diferente da semente. Agora, esta planta vai gerar grãos que são trigo, né? Mas o corpo, que ele está falando aqui de corpo, o corpo semente é diferente do corpo árvore que aquela semente vai se transformar. Esse é o exemplo que Paulo dá aqui, mostrando que até na natureza Deus exemplifica, né, como ele faz a sua obra, como ele opera, né? Isso é isso é de uma sabedoria maravilhosa, por isso que Cristo usa tantos elementos da natureza para falar da sabedoria de Deus através de parábolas, de comparações. Vimos também na pergunta de ontem, a segunda pergunta de ontem, que Paulo diz que, né, há vários tipos de corpo. Deus dá a cada um como ele quer. Conforme ele quer, ele faz, né? As sementes não são todas iguais. Todas as sementes são diferentes uma das outras, né? A semente de uma árvore é diferente da outra semente. São muitas sementes diferentes. Assim como também a diferença nas carnes, né? Falando de carne, ele fala de árvore, agora fala de criaturas vivas, né? Também são diferentes. Ele diz que a carne do homem é uma, a carne dos animais é diferente, e a carne dos peixes e das aves são diferentes. Que discernimento impressionante tem o apóstolo Paulo, né? Mostrando que cada corpo tem uma glória diferente. É isso que ele quer chegar, né? Então, diante de toda essa diversidade, Paulo quer chegar em uma explicação, em uma conclusão que a gente vai chegar um pouco mais na frente, né? Então, hoje, aqui na primeira pergunta de hoje, a quarta-feira, a sétima pergunta da lição, nos traz aqui o seguinte questionamento. Falando sobre os tipos de corpos criados por Deus, o que Paulo relata a respeito dos astros? Olha como isso é interessante, né? Ele diz assim em 1 Coríntios 15, versículo 40 e 41, Paulo fala assim: também há corpos celestiais. Veja que ele veio falando de corpos da terra, árvores, corpos da terra, homens, animais, corpos dos ares, as aves, corpos do mar, peixe, né? Agora ele vai falar dos céus. Há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, a diferença de glória. Vejam só, meus amados, como isso é impressionante o que Paulo está dizendo. Aonde Paulo quer chegar com isso? Paulo está querendo ensinar que ele, o apóstolo Paulo, quando ele ressuscitar, porque fez uma obra
uma obra missionária aos nossos olhos humanos, uma obra magnífica, e acredito que aos olhos de Deus e aos olhos de Cristo também, vai ver que Paulo fez uma obra realmente assim, com muitos méritos, né? Claro, a gente precisa reconhecer isso. Então, será que Paulo, na sua ressurreição, o seu corpo vai ser mais glorioso do que o de Pedro? Mais glorioso do que o meu, do que o seu? É isso que Paulo está querendo ensinar? Eu acredito que não. Eu acredito que a única diferença aqui, né, é a que ele está falando entre corpos celestiais, né? Corpos celestiais, por exemplo, nós temos Deus, o Pai, nós temos Jesus Cristo e temos os anjos, né? Se a gente for pegar aqui, ele usa 3 exemplos aqui: Sol, Lua e estrelas. Como a Bíblia diz, como a ciência prova que a Lua é um satélite natural, que o Sol resplandece a sua luz nela e ela ilumina a Terra. Quando está de lua cheia, quando está lua cheia aqui para a gente na Terra, é o Sol que está brilhando bem na testa dela, todinha, iluminando ela, e aquela luz reflete sobre a Terra, né? A Lua não tem luz própria. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória do Pai, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se eu fosse fazer uma comparação aqui, bem simples, eu poderia dizer que Deus aqui é o Sol, Jesus é a Lua, e fazendo aqui uma tipologia, uma comparação em tipos, claro, né? Nós não vamos nos apegar a isso, mas uma comparação simples. O Sol seria a própria pessoa de Deus, o Pai, a Lua seria Jesus Cristo, que resplandece a luz do Sol, e as estrelas, os anjos, que são comandados por Cristo. A gente vai, inclusive, encontrar isso no sonho de José. José tem um sonho, né? Onde o Sol era o pai, a Lua era a mãe, e as estrelas eram os filhos, né? Nós temos esse tipo de comparação na Bíblia, e é muito interessante essa questão, né? Então, assim como há corpos gloriosos com as suas devidas distinções, no céu, na terra e em todo lugar, entre os seres humanos, entre Jesus, o Filho do Homem, que é o primogênito dentre os mortos, a glória do corpo dele é superior aos demais, né? Paulo estaria falando disto? Ou Paulo estaria dizendo que entre homens e homens salvos há corpos gloriosos diferentes uns dos outros? Seria isso? Ora, se há esta glória, quem confere é Deus, não é o homem. E nem o homem santo ele busca isso. Nenhum homem santo ele busca isso. O verdadeiro homem santo ele não busca se afirmar superior ao outro. O verdadeiro homem santo faz como Cristo, vem aqui para servir, não se preocupa em querer ser melhor, não. Ele está preocupado em servir, ele está preocupado com o bem do outro, não em querer ser reconhecido maior do que o outro. Continuando, amados, vamos então aqui para nossa 8ª pergunta, que diz assim: como Paulo ensina como se dará a ressurreição dos mortos? Que magnífica conclusão Paulo chega, então, depois de toda essa abordagem que ele faz, né? O versículo agora é o do 42 até o 44. Diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Aí ele vai explicar como é, né? Ele diz assim, ó: semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja que Paulo, da mesma forma que ele explicou, né, as diferenças, ele vai explicar agora a diferença entre o homem que está antes da ressurreição e o homem pós-ressurreição. É como se ele dissesse assim: olha,
o corpo de uma semente, um caroço de abacate, o caroço do abacate, quando a gente lança na terra para que ele nasça uma árvore, é um. Mas depois que ele nasce e se torna uma árvore, a árvore tem um outro corpo, o corpo diferente lá, né? Então ele vem falando dessa mudança. O nosso corpo, quando entra na sepultura, após a morte, ele é sepultado em corrupção, porque o corpo ali vai se corromper, vai entrar em estado de putrefação, vai se decompor. E com o tempo vai desaparecer, vai virar pó. Não é nada, né? Com o tempo se transforma em nada, né? Mas ele diz que esse corpo que é sepultado em corrupção, se decompondo, quando ele ressuscitar, vai ser num corpo em incorrupção, ou seja, um corpo que nunca mais vai sangrar, vai adoecer, vai se cortar, vai ficar cicatriz, vai doer, vai envelhecer, vai morrer, vai desaparecer. Então não existe mais isso. Tudo aquilo que acontece com o corpo carnal, que é temporário por causa do pecado, ele é completamente alterado por meio da ressurreição. Essa ressurreição aqui, né, essa ressurreição aqui para a vida eterna, aquela ressurreição que Paulo já disse aqui no capítulo 15, no contexto aqui, nos versos anteriores, que isso ocorrerá por ocasião da vinda de Cristo. Ali acontecerá esse grande momento da transformação do corpo corruptível no corpo incorruptível. Ele ainda vai dizer que esse corpo que é semeado, ele usa o termo semear, né? Porque a gente coloca o corpo morto debaixo da terra como quem enterra uma semente de feijão, né? Para plantar o feijão, para nascer o feijão. É do mesmo jeito. Então, por isso que ele coloca o termo, falando de corpo aqui, semear, porque ele está fazendo uma comparação ainda com a semente de trigo que ele usou como exemplo, né? Quando ele diz semeia-se, ele está dizendo, se coloca o corpo morto dentro de uma sepultura, dentro da cova, em desonra. Por quê? Porque o corpo ali está, né? Vai ser jogada areia lá sobre ele, aquele corpo vai apodrecer, vai se tornar... Ninguém quer ficar na presença de um corpo podre, né? É algo assim terrível, é desonroso, né? Então, quando o servo de Deus ele é sepultado, ele é colocado dentro da sepultura, aquele momento é em desonra, desonra do corpo físico, não desonra da imagem da pessoa, não desonra em referente à sua obra, ao seu legado, nada disso não. Isso aí fica, né? A desonra aqui é o corpo físico. Paulo está falando do corpo físico, né? Que vai se decompor. Esse corpo físico que é depositado lá em desonra, Paulo diz que ele vai ressuscitar em glória. Esse corpo que é sepultado em fraqueza, ele vai ressuscitar em poder. Olha que linguagem. E esse corpo natural, esse corpo carnal, né, que em carne, esse corpo que é sepultado, o corpo carnal, ele ressuscita corpo espiritual. E o que Paulo quer dizer com esse termo corpo espiritual? Ele quer dizer que o corpo que ressuscita é um corpo invisível, é um corpo que não tem carne nem osso, como alguns creem que espírito, né? Nesse sentido. O Paulo está falando corpo espiritual no sentido de um corpo glorificado, um corpo agora que pode receber plenamente a presença de Deus, a glória de Deus, né? Não é mais um corpo carnal inclinado ao pecado, mas um corpo espiritual 100% alinhado com Deus, 100% obediente a Deus, que entende tudo o que Deus quer, né? A vontade de Deus. É nesse sentido que Paulo está falando. Até porque Cristo, a primícia dos que dormem, aquele que saiu da sepultura já num corpo incorruptível, na sua ressurreição, quando ele aparece aos discípulos,
ele chama Tomé para que Tomé possa tocar nele, né? Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 39. Ele chama Tomé para tocar nele e diz: olha, Tomé, eu não sou um espírito, como vocês estão dizendo, ou um espírito fantasma, algo nesse sentido, né? Venha, Tomé, toque em mim, veja aqui os buracos aqui nas minhas mãos, nos meus pés e na minha lateral, na altura das costelas, né? Toque em mim e veja que eu tenho carne e osso. Um espírito não tem carne e osso, não tem corpo. Olha só. Então, quando Paulo fala de corpo espiritual, ele tem que estar, se submeter a esta verdade absoluta, comprovada da ressurreição de Cristo. Então, a gente não pode dizer que é um corpo espiritual invisível, como alguns místicos, alguns cristãos espiritualistas entendem que alguns cristãos que morrem, né, eles continuam vivos em algum lugar, num corpo espiritual invisível, por causa de textos como esse. Paulo não está dizendo isso, não. Paulo não está falando aqui de corpo invisível, não. Paulo está falando de corpo espiritual. Um corpo que já não está limitado, como o nosso corpo é limitado, limitadíssimo a tudo, né? Até um cansaço a gente sente. É disso que Paulo está falando. E tudo isso, essa grandeza, essa riqueza, vem após a ressurreição. E aí, quando nós conhecemos essa verdade absoluta e a nossa fé está nela, aí nós encaramos a vida com outro olhar, com outra disposição. E encaramos também até a morte com outro olhar e com outra disposição.